Olá, meu nome é Kézia, bem-vindos à semana Renda em Dólar. E nessa série de vídeos, né, vamos ter 3 vídeos que a gente vai falar como fazer renda em dólar. Mas esse primeiro vídeo aqui, essa nossa primeira aula, a gente vai descobrir por que você está perdendo dinheiro. É isso mesmo, está acontecendo algo na nossa economia agora e está fazendo com que muita gente perca dinheiro. Então, nessa aula, a gente vai entender por quê. E alguns dos pilares, né, para a gente entender o porquê que a gente está perdendo dinheiro, coloquei aí. São basicamente 3 pilares. Então, a inflação, a diferença cambial e a perda de oportunidade. Na aula de hoje, a gente vai ver esses 3 pilares que estão fazendo a gente perder dinheiro. Mas eu posso me perguntar, Kézia, como é que você descobriu que a gente está perdendo dinheiro? Como se deparou com esses fatores que levaram a você chegar a essa conclusão? E para isso, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história. Esse daqui sou eu, no finalzinho de 2019 aqui, ó, veja como estou feliz, eu acabei de defender a minha dissertação de mestrado, então estava muito feliz, queria entrar no mercado de trabalho, né, começar a ganhar bastante dinheiro, até que eu descobri um negócio chamado Express Entry. Eu passei toda a minha vida estudando inglês, então como uma pessoa que estuda inglês há muito tempo, eu sempre tive o sonho de morar fora, né, morar em outro país, um país que fala língua inglesa. E eu descobri esse Express Entry, que é um programa para você imigrar para o Canadá. E aqui sou eu, repare aqui na minha expressão de não tão feliz nesse momento, estava muito tensa, porque eu estava fazendo a prova do IELTS, para justamente fazer esse processo de imigração através do Express Entry para morar no Canadá. E foi nesse exato momento, quando eu estava me preparando para ir para o Canadá e tal, que eu descobri que eu estava perdendo muito dinheiro. Mas como? Que, indo um pouquinho atrás na minha história como investidora, veja como eu estou feliz aqui novamente. Anos atrás aí eu me formei na universidade. Nesse momento eu descobri que eu não tinha nenhum dinheiro guardado. Então, naquele momento eu queria me mudar da casa dos meus pais, eu queria morar em um lugar meu. Porém, eu não tinha nenhum dinheiro. Eu tinha acabado de me formar, eu estava ganhando um salário ainda de estagiário, uns R$ 600, e eu tinha zero poupança, para pelo menos pensar em alugar um lugar para mim. E aí foi quando eu encontrei o mundo dos investimentos, né? Eu comecei a procurar sobre cartões de crédito primeiro, depois eu encontrei os canais de finanças, e eu comecei a aprender sobre investimentos e eu comecei a entender que eu precisava investir para conseguir atingir as minhas metas, para conseguir ter o que eu queria. E, dito e feito, esse aqui foi o meu primeiro apartamento que eu aluguei. Repare que essa foto está horrível e esse apartamento só tinha um quarto, e era justamente isso. Ó, o quarto tinha o quarto, a sala, a cozinha, essas caixas aqui com os meus livros. E sim, essa é a melhor foto que eu encontrei daquele período. Mas eu estava muito feliz que eu tinha conseguido alugar meu próprio apartamento com o dinheiro que eu tinha poupado e investido. Então, eu comecei a investir lá no Tesouro Selic, primeiro com um pouquinho, depois eu consegui aumentar o meu salário para investir mais, depois fui para os fundos imobiliários, e aí eu consegui o dinheiro necessário, ainda consegui construir minha reserva de emergências para se mudar para o meu apartamento. Então, eu descobri quão poderoso é os investimentos. E desde 2017, eu já investia, eu já conseguia entender que os investimentos eram importantes. Mas, até esse momento aqui, eu contabilizava o meu dinheiro apenas em real. Mas quando eu precisei ter uma prova financeira em dólar, eu vi que, com mês a mês, o meu dinheiro em real estava desvalorizando com relação ao dólar canadense. Foi aí que eu fiquei apreensiva e comecei a correr atrás de solucionar esse problema. Foi aí que eu encontrei a inflação, né? Aí no site do governo do Brasil, né, fala que a inflação é o aumento dos preços dos bens de consumo. Como é que a gente pode entender isso, né? A inflação é um movimento natural da economia que faz com que, ano a ano, os preços dos produtos que a gente compra no mercado, por exemplo, em outras lojas, e os serviços que a gente contrata, eles fiquem um pouco mais caros. Porém, aconteceu uma coisa muito impactante ano passado, né, em 2020, que foi a crise do coronavírus.
E com essa crise, houve muita a movimentação do governo para tentar sair dela. Inclusive, um camarada muito esperto chamado Ludwig von Mises, que é um economista da escola austríaca, ele fala que, na verdade, a inflação é o aumento da quantidade de dinheiro em uma economia. O aumento dos preços é só uma consequência de ter mais dinheiro circulando em uma economia. Então, quanto mais dinheiro tem numa economia circulando, menos esse dinheiro vale, e aí que causa a inflação. Mas você me pergunta, Kézia, por que você acha que tem mais dinheiro circulando aqui no Brasil? Isso aqui são as metas da inflação, né? A gente tem um índice aqui no Brasil, o índice IPCA, que ele mede a inflação. É um índice do governo que mede a inflação. E aqui nessa linha cinza, seriam as metas para a inflação, né? Que a gente tem de 2019 até 2023, são as metas da inflação. E as metas, elas também têm um limite máximo, que é essa linha pontilhada de cima, e um limite mínimo. Porém, desde a crise do coronavírus, a gente viu que essa inflação, ela subiu aqui, ó, teve um pico enorme, justamente porque foi necessário que o governo intervisse com mais dinheiro para que a economia voltasse a funcionar, né? Então, a gente teve aí uma injeção muito grande de dinheiro, impressão de dinheiro, e isso afetou a nossa vida de várias formas. Como assim? Essa aí é uma matéria do G1, que de 25 de março de 2021, fala que o preço do óleo de soja dobrou e deve continuar alto em 2021. Aqui a manchete fala que antes, o óleo custava R$ 3,86 em fevereiro de 2020 e agora, né, nesse período aqui de 2021, está custando R$ 7,45. É claro que você também deve ter notado, você vai no supermercado, né, e vê as coisas estão ficando mais caras. E isso acontece por causa da inflação, por causa desse descontrole da impressão de dinheiro, e acontece também em momentos de crise, mas já vem acontecendo no Brasil há algum tempo. E é legal que esse gráfico que eles colocam aí no jornal, que fala que em fevereiro a gente conseguia comprar com R$50, a gente conseguia comprar 13 garrafas de óleo. E hoje, com o mesmo dinheiro, a gente consegue comprar só 6 garrafas de óleo. Então, olha isso, é menos da metade do que a gente conseguia comprar antes. Então, como a gente sente no nosso bolso. Mas o Brasil, ele não é desconhecido da inflação. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, essas são as moedas que a gente teve aqui no Brasil. Então, quando a família Portugal veio para cá, antes, né, da família vir, existiam várias moedas circulando aqui, porque as pessoas já tinham vindo para cá, a gente tinha holandeses, tinha portugueses, e essas pessoas, elas negociavam com várias moedas. Com a vinda da família real para cá, a gente começou a usar os réis. Porém, com o passar do tempo, essas moedas mudaram. Então, aí eu fiz uma linha do tempo para você, de 1942 até 1994. Foi um período que teve muitas mudanças na nossa moeda, porque justamente por causa da inflação. Uma moeda era lançada e depois tinha muita impressão de papel moeda, ficava descontrolada essa inflação, tinha que relançar outra moeda, cortar os zeros, e assim sucessivamente até o Plano Real. Então, é por isso que a gente fala que o Plano Real foi um sucesso, né? Porque ele conseguiu controlar a inflação dessa época perdida aqui, que a gente chama dos anos 80 e 90 no Brasil, é a época perdida, porque mudava de moeda. Se a gente dá uma olhada aqui de 1970, a gente teve várias tentativas de cruzeiro, né? Foi o cruzeiro, 16 anos depois vieram os cruzados, depois, 3 anos depois, vieram o cruzado novo, 2 anos depois veio o cruzeiro, 3 anos depois veio o cruzeiro real, até que no ano seguinte iriam implementar o plano real, que ele mudou um pouco a estrutura do plano monetário para ver se controlava a inflação. Então, essa é a nossa história, né? Nós não somos um país de moeda forte, nós somos um país que costuma, historicamente, inflacionar as nossas moedas. E isso é muito danoso para a gente, consumidor, e principalmente para a gente, investidor.
Porém, como eu falei no começo da nossa aula, a inflação não é o único problema que a gente tem que lidar. A gente também tem que lidar com a desvalorização cambial, a desvalorização do dólar. Você lembra que eu falei que foi essa desvalorização do dólar que fez com que eu fosse correr atrás de soluções para resolver o meu problema? Eu precisava, na época, ter 16 mil dólares canadenses para conseguir emigrar para o Canadá. Porém, eu estava notando que mês após mês o meu dinheiro estava sendo desvalorizado com relação ao dólar. Você conhece um pouco da relação do dólar canadense com o dólar americano? O dólar canadense é um pouco menor, vale pouco menos do que o dólar americano. Mas eles costumam seguir essa mesma linha com relação ao real. Então, quando o dólar americano sobe, o dólar canadense sobe com relação ao real. Isso me fez tirar o sono, porque eu tinha que ter mais dinheiro, tinha que trabalhar mais, investir mais para conseguir manter apenas aquela reserva lá que eu precisava comprovar para viajar para o Canadá. Então, se a gente dar uma olhada aqui, ó, essas duas matérias aqui são de jornais diferentes. Essa aqui é do Estadão e essa daqui é da Agência Brasil. Em 2015 já tinha essa preocupação com o dólar, né? Então, o dólar fecha em 2015 com alta de quase 50%. E aqui eles colocam, né? A moeda encerrou o ano em R$ 3,96. E ela vinha no ano passado, ela estava sendo cotada a R$ 2,65. Aí vamos dar um salto no tempo, 6 anos depois, a gente vê aqui, dólar vai a R$ 5,67 e fez com maior valor em mais de 6 meses. Então a gente vê aí quanto teve de desvalorização, né? Já tinha tido uma super alta em 2015, que fez o dólar pular para 3,96 e agora o dólar está 5,66. Se a gente dá uma olhada aqui no tempo, né? Depreciação do real com relação ao dólar. Aqui, como a gente viu no comecinho lá, o plano real começou em 1994. Nesse momento, o real era bem mais valorizado que o dólar. Chegou aqui em 1998, 1997, o dólar empatou com o real, né? Então foi para 1-1 dólar para o real. E com o decorrer dos anos, principalmente nesse último período aqui, a gente teve uma super depreciação do real com relação ao dólar. No momento que eu tirei o print, o dólar estava R$ 5,65. Então esse aqui é o passado, que a gente pode aprender um pouco com esse passado para tentar nos precaver ali no futuro. Porém, eu falei que também, além da inflação e a depreciação monetária, a depreciação do nosso dinheiro, ainda tem a perda de oportunidades. Você me fala, Kézia, por que essa perda de oportunidades? E aqui está. Isso daqui é o gráfico do estatista. E nesse gráfico aí, ele fala das maiores bolsas de valores do mundo, né? Por ordem de capital. Esse gráfico aí é gigantesco. Se você for dar uma olhada aí, vou até colocar aqui embaixo o site do estatista para você ver como esse gráfico aí é grande. Eu coloquei aqui só a parte que interessa para a gente. As duas maiores bolsas do mundo são as bolsas de valores dos Estados Unidos. Então, tem a Bolsa de Nova York aqui, que tem cerca de 28 trilhões de dólares em capital. Então, a soma das empresas dá mais de 28 trilhões de dólares. A gente tem a Nasdaq, que é a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem mais ou menos 11 bolsas de valores, e essas são as duas maiores bolsas. Então, Nasdaq também é muito importante porque todas as empresas de tecnologia que a gente conhece, né, a maioria dessas empresas são negociadas lá. Então, a gente vai ter a Apple, a Microsoft, a própria Tesla também negociado lá. E ela, contando todas as empresas, o valor de todas as empresas negociadas lá, a gente tem 22 trilhões de dólares nessa bolsa. Então, aqui a gente tem algumas bolsas da China, da Europa, Japão. E aqui, ó, esses daqui são os últimos e penúltimo lugar. O último lugar é a Bolsa de Joanesburgo, na África do Sul. E penúltimo vem aqui a nossa B3. Então, a nossa bolsa, com relação às bolsas de valores do mundo, ela é uma das últimas. Então, isso quer dizer que a capitalização nas nossas empresas aqui é muito pequena com relação à capitalização das bolsas dos Estados Unidos, por exemplo, e de outros países do mundo. Então, se a gente investir só na Bolsa de Valores brasileira, a gente está perdendo de investir em bolsas mais maduras e mais capitalizadas com relação às suas empresas. E quais são essas empresas aí que a gente pode encontrar nessas maiores bolsas?
E aqui outro gráfico do estatista, esse daí de 2020, aquele era de 2021. E antes da gente ver esse gráfico, pense comigo, quando você pensa em uma marca, que marca vem na sua cabeça? Normalmente a gente fala da Apple, a gente vê na nossa cabeça marcas de refrigerante, como a Coca-Cola, pasta de dente, como a Colgate, ou Colgate, né, dependendo da sua pronúncia aí. Então, no nosso dia a dia, de nós brasileiros, existem muito mais empresas americanas do que empresas brasileiras. Você está assistindo aqui, acompanhando a nossa aula no YouTube, que pertence à Alphabet, né, que é a holding da Google. Talvez você esteja assistindo no celular da Apple ou no computador da Dell. Então, todas essas empresas que fazem parte do nosso dia a dia, elas não são brasileiras. Grande parte são empresas americanas. E isso não acontece apenas no Brasil, pessoal. Isso acontece em todo o mundo. São empresas multinacionais porque estão em vários países, né? Se a gente dá uma olhada aí nas empresas líderes em lucro líquido é diferente da capitalização lá. O lucro líquido é o quanto a empresa arrecada. Então, quanto de lucro ela arrecada depois que ela vende os produtos ou serviços e paga tudo, quanto lucro ela tem. E as empresas que têm um maior lucro aqui, ó, se a gente der uma olhada, a gente vai ver Apple, a gente vai ver Microsoft, a gente vai ver Berkshire Hathaway, que é uma das maiores holdings dos Estados Unidos, a empresa do Warren Buffett, que a gente vai falar um pouco mais dele nas próximas aulas. A gente vai ter Facebook, que agora mudou de nome, né? Agora se chama Meta, JP Morgan, grande banco americano. Então, essas empresas que lucram bastante, porque elas estão em todo o mundo. Então, a gente tem a oportunidade de participar dessas grandes empresas. A gente tem a oportunidade de também fazer com que o nosso lucro dos nossos investimentos elas sejam os maiores possíveis. E na próxima aula, eu vou te mostrar como é que a gente faz. Você também pode salvar o seu dinheiro. Na próxima aula, eu vou te mostrar como é que a gente faz efetivamente para salvar o nosso dinheiro desses 3 pilares amaldiçoados que a gente tem aqui, apenas investindo aqui no Brasil, ou até nem investindo, né? Também eu sei de gente que me acompanha que ainda não começou a investir, mas a gente vai começar a ver isso na próxima aula. Então, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Não esqueça, por favor, de colocar suas dúvidas aqui embaixo. Eu estou sempre respondendo as dúvidas aí nos comentários, principalmente nessas aulas que a gente está tendo aqui na Semana da Renda em Dólar. Então, comenta aqui embaixo todas as suas dúvidas que você teve sobre essa aula. Não deixe essa dúvida passar, que eu vou responder ela aí embaixo. Então, obrigado por ter acompanhado essa aula. Te vejo amanhã para a nossa segunda aula, que vai fazer com que você solucione esse problema que a gente viu hoje. Até lá!